E aí, tudo bem? Olha só, quando a gente pensa em comida australiana, o que geralmente vem à mente? Um churrasco? Talvez uma torta de carne, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, para descobrir os sabores reais que vão muito além desses clichês. Então, vamos lá. A pergunta central é essa: o que é, de fato, a comida australiana? E olha, a resposta, bem, ela é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Essa frase aqui do órgão de turismo da Austrália, ela meio que resume tudo, sabe? Uma fusão vibrante de influências globais e ingredientes nativos, moldada pela população multicultural e pelas paisagens diversas do nosso país. Bonito, né? Mas o que isso quer dizer na prática, lá no prato? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Certo. Para a gente entender a comida australiana de hoje, a gente precisa voltar. E não é voltar um pouquinho, não. É voltar muito no tempo. Nossa jornada começa numa terra super antiga, com sabores que, acredite, o mundo só está começando a redescobrir agora. Olha só que loucura essa linha do tempo. Pensa comigo, mais de 60 mil anos de conhecimento sobre comida dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. 60 mil anos. Perto disso, a chegada dos britânicos, as ondas de imigração, tudo isso que a gente chama de história é tipo um piscar de olhos. É essa profundidade toda, essa história em camadas, que é o grande segredo da culinária de lá. E não é qualquer conhecimento, não. É algo impressionante. A gente está falando de uma cultura que viveu e prosperou com centenas de vegetais e animais nativos. E o mais legal é que ingredientes que antes eram chamados de bush tucker, tipo a ameixa de cacadu, a murta-limão, hoje em dia eles são as estrelas nos menus dos restaurantes mais bacanas. É uma conexão direta, sabe? Entre o prato de hoje e esse passado super, super antigo. Ok, agora a nossa história dá um salto e acelera bastante. A gente vai ver como, de repente, o mundo inteiro parece que coube num prato australiano. O foco agora é o impacto gigantesco da imigração. Imagina só esse contraste. De um lado, a base britânica que chegou lá em 1788, sabe? Aqueles assados pesados de cordeiro, o café da manhã inglês, a torta de carne. E aí do outro lado vem uma verdadeira revolução a partir do século XX. Chega gente da Europa, da Ásia, trazendo um caminhão de coisas novas, temperos, técnicas, sabores do Mediterrâneo. Isso não só adicionou coisas, isso transformou o paladar do país para sempre. E o resultado de toda essa salada de influências é o que a gente chama de culinária australiana moderna. E o que é isso, afinal? Bom, é um estilo de cozinha super inovador, meio experimental, que não tem medo nenhum de quebrar as regras. A ideia é bem simples, na verdade. Pegar aqueles ingredientes nativos incríveis que só existem lá e misturar com as melhores técnicas culinárias do mundo todo. O foco é total na criatividade e no produto fresco. Ponto. Beleza, já entendemos a teoria, a história por trás de tudo. Mas e na vida real? Como é que se come e bebe na Austrália hoje em dia? Como é essa experiência no dia a dia? Se a gente pudesse resumir em uma palavra, seria descontração. A cultura de comer lá é muito social, é casual e sempre que dá é ao ar livre. Pensa num brunch que dura a tarde toda, num café com mesinha na calçada, ou comer umas ostras super frescas olhando para o mar, ou o clássico churrasco no quintal de casa. E o mais interessante é que até nos restaurantes mais sofisticados, o clima ainda é bem relax. O foco total é na qualidade da comida, e não em formalidade. E claro, existem alguns pratos que são a cara dessa cultura. A Avon Toast, a torrada com abacate, é quase uma instituição sagrada do brunch. Aquela torta de carne que era um lanche super simples, hoje tem versão gourmet. É outro nível e não dá para esquecer a obsessão por frutos do mar fresquíssimos. Um peixe/barramum de pescado no dia ou as famosas ostras de Sydney, que geralmente vem só com um pinguinho de limão. Perfeição. Agora, uma dica importante. Se tem uma coisa que se leva a sério na Austrália, essa coisa é café. E eu digo muito sério. Isso é herança direta dos imigrantes italianos que criaram uma cultura de café super sofisticada. É um ritual diário, faz parte da vida de todo mundo. Então, anota essa dica para não passar aperto. Nunca jamais peça um cafezinho ou um café comum. Lá, o certo é pedir pelo nome. O clássico é o flat white, que é parecido com um latte, mas com uma espuma de leite bem fininha e cremosa. Ou então um macchiato ou um cold drip, se tiver calor. Pode ir sem medo, porque o padrão de qualidade é altíssimo em praticamente qualquer lugar. Ok, do café, vamos dar um pulo para o vinho. E esse número aí, mais de 65. Alguma ideia do que seja? Pois é, esse é o número de regiões produtoras de vinho espalhadas pela Austrália.
cada uma com suas próprias características. Pois é, a Austrália é uma verdadeira potência no mundo do vinho. São mais de 100 tipos de uva cultivados por lá. As grandes estrelas, sem dúvida, são a Shiraz, a Chardonnay e a Cabernet Sauvignon. Mas o que está rolando de mais interessante agora é que o cenário não para de mudar. Tem uma galera fazendo vinhos naturais, de mínima intervenção, que estão ganhando cada vez mais destaque. E não é só de vinho que vive o país, não. Tá rolando uma explosão de cervejarias artesanais e destilarias super criativas. E aqui, olha que legal, a nossa história se fecha. Lembra do Bush Tucker, dos ingredientes nativos? Então, muitos gins novos estão usando justamente esses botânicos da flora australiana. É como se estivessem capturando a paisagem e colocando dentro de uma garrafa. Genial, né? Então, para fechar, como a gente pode transformar tudo isso numa aventura de verdade? Bom, primeiro passo, vá direto na fonte. Tente um tour de pesca, visite uma fazenda, um mercado local. Segundo, viva a cultura do brunch, sem pressa. Terceiro, e talvez o mais importante, prove a terra. Vá atrás de pratos que usam ingredientes nativos. E quarto, se jogue numa região produtora de vinho. Porque no final das contas, é o melhor jeito de sentir na pele que a comida por lá é sobre se conectar. Conexão com a terra e conexão com as pessoas. Porque no fim das contas é isso. A culinária australiana conta a história do seu povo. Uma história que tem dezenas de milhares de anos, que foi transformada por gente do mundo inteiro e que, o mais legal, continua sendo escrita todo dia. E a pergunta que fica é: qual seria o primeiro sabor dessa história toda a ser experimentado?